Atividades da 15ª semana, começando pela de ciências. Complete as lacunas abaixo com as palavras do quadro. A Covid-19 é uma doença infecto-contagiosa que se espalha rapidamente. Letra B. A vacina prepara o organismo para combater o agente invasor. Letra C. O vírus é um micro-organismo que ataca nosso sistema imunológico. Letra D. Atualmente, vivenciamos a pandemia do novo coronavírus. Questão 2. Letra A. Onde e quando surgiu a vacina? Nesse caso, a vacina genericamente falando, né? A primeira vacina do mundo, não é do Covid, não. Primeira vacina que existiu. Na Inglaterra, em 1796. Quem a criou? Um médico chamado Edward Jenner. Letra C. Do que a população precisa para deter a pandemia do novo coronavírus? Vacina, né, gente? O que a gente mais precisa é vacina. Letra D. Quando o bebê nasce, ele precisa tomar uma vacina chamada BCG. Olhe no seu cartão de vacina e coloque a data que você tomou essa vacina. Normalmente, a gente toma essa vacina na própria maternidade ou nos primeiros dias de vida. Dá uma olhadinha no seu cartão de vacina e coloca, tá bom? É aquela que deixa uma marquinha no braço. Dá uma olhadinha no seu braço se tem uma marquinha. Letra E. Qual vacina está sendo aplicada na população brasileira de 0 a 5 anos, influenza, né, que é da gripe, idosos, Covid e gestantes, influenza. Entretanto, isso aqui muda muito rápido, tá? De uma semana para outra já muda, porque as campanhas, né, vão mudando. Então, por exemplo, Covid era só do idoso, mas agora já tem professor, enfim, já tem motorista de ônibus, muitas outras categorias que já estão sendo vacinadas, graças a Deus. Na atividade de história, a primeira questão, prainha, tem a foto aqui, ó, foto da prainha, da Praia do Ribeiro e da Praia do Forte de Piratininga. Mas, resposta, de acordo com a maioria dos estudiosos, Vila Velha teve início na prainha. Segunda questão, qual seria o motivo para justificar que realmente a fundação do nosso município teve início na região da prainha, gente? Ó, tá aqui nesse pequeno texto. Como os portugueses eram cristãos, eles construíam suas igrejas perto do local onde moravam. E como a igrejinha do Rosário, que existe até hoje, ela é linda, ela foi a primeira igreja a ser construída no Espírito Santo, então, com base nisso, chegou-se à conclusão que realmente Vila Velha começou ali na região da prainha, tá? Então, aí eu coloquei a resposta aqui, ó. Os portugueses eram cristãos e construíam suas igrejas perto do local onde moravam. Ponto. Sobre os conflitos entre portugueses e índios, terceira questão. Os portugueses estavam chegando numa terra estranha, habitada por um povo diferente dos europeus. Já os índios devem ter ficado espantados com os recém-chegados, com suas vestimentas e sua caravela. Foi somente quando os portugueses começaram a escravizar os índios para usá-los na agricultura que surgiram os conflitos entre os dois povos. Os índios passaram a lutar pela sua liberdade, pelas suas terras e pelo seu modo de vida contra a dominação portuguesa. Aqui por último, esse desenho maravilhoso da Andréa Espíndola, que eu coloquei aqui, que é a ponte, a terceira ponte, né, que faz ligação entre Vila Velha, a gente sabe que esse lado, essa ponta da ponte é do município de Vila Velha, porque aqui está um dos mais importantes pontos turísticos da nossa cidade, que é o Convento da Penha. Então, a outra ponta que segue aqui, que não aparece, seria Vitória. Atividade de língua portuguesa. Os sons do X. A pronúncia do X não é a mesma em todas as palavras, então você vai marcar a segunda opção. Escreva as palavras destacadas no texto
sem repetir. X com som de CH. Deixadas e peixes. Tá aqui no textinho, ó. Deixadas e peixes são as palavras destacadas onde o X tem som de CH. Depois, X com som de Z. Existentes. Tem aqui, ó. Existentes. X com som de S. Extinção e explosivos. X com som de CS. Oxigênio. São as palavras destacadas aqui nesse texto do detetive. Na próxima página, mais uma questão a respeito dos sons do X. Tem um grupo de palavras aqui e você vai classificar na tabela, em cada coluna, ó, aqui, nessa primeira coluna, X com som de S. Expectorante, explicar, texto, explicação e expediente. Tirei todas essas palavrinhas desse grupo aqui, tá bom? E as que tem X com som de CH? Faixa, caixa, abaixo, enxame, enxada, cachumba. X com som de CS, aquele som ks, ks. Táxi, tóxico, fixo, complexo. E X com som de Z, exaltar, exemplo, exame, êxito, exausto, exército. Agora, especifique qual é o som de cada letra X nas palavras. Mexer, X com som de CH. Exato, X com som de Z. Fluxo, X com som de CS. Máximo, X com som de SS. Puxar, X com som de CH. Exatamente, X com som de Z. Maxilar, X com som de CS. Terceira questão, tem uma tabela aqui com várias palavras que você vai juntar duas ou mais para formar substantivos compostos. Lembrando que substantivo é a classe de palavras que dá nome às coisas, por exemplo, caneta. Caneta é uma palavra, é um substantivo que dá nome a esse objeto. Então, caneta é um substantivo. E os substantivos compostos são aqueles que são formados por duas ou mais palavras. Por exemplo, guarda-chuva. Você vai pegar o guarda daqui e juntar com o chuva, que está aqui em algum lugar. Nascido, chuva. Ó, tá aqui. Então, guarda com o chuva deu, anotei aqui embaixo, guarda-chuva com hífen. Achei também couve-flor, guarda-roupa, pé de moleque. Lembrando que pé de moleque não tem mais o hífen, que é aquele tracinho que tinha aqui, tá? De acordo com as novas normas gramaticais da língua portuguesa, não tem mais o hífen. Recém-nascido, beija-flor. Paraquedas é junto, é uma palavra só, tá bom? Ah, mas para ser composto não precisa ter duas ou mais palavras? Sim, mas o radical, ó, é paraquedas, ele segura a queda, tá bom? Então, apesar de ser junto, também existem substantivos compostos que são juntos. Guarda-sol, alto-falante, para-raios, flor de lis, para-choque. Doce de leite também não tem o hífen. Existem regras, tá? Para a gente saber o que tem hífen e o que não tem hífen. Entretanto, vocês vão estudar isso lá pelo 5º, 6º ano, é que vocês vão estudar essas regrinhas, tá bom? Que são muitas, para saber se tem hífen ou não. No nosso caso, a gente vai estudar, no momento, só mesmo saber o que é um substantivo composto. Tá bom? Quarta questão. Classifique os substantivos destacados de acordo com o código. Você vai colocar o número 1 se o substantivo for próprio, 2 se for concreto, 3 se for abstrato. Nessas palavrinhas aqui destacadas, nesse trecho de uma música ou poesia de Chico Buarque de Holanda. A Rita matou nosso amor, de vingança nem herança deixou.
Não levou um tostão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Tostão é dinheiro, tá? Então, ó, letra A, Rita, é um substantivo próprio. Então, ó, substantivo próprio, letra A. Letra A. B, amor, é um substantivo abstrato, porque a gente não pode tocar no amor, pegar o amor, então ele é abstrato. C, vingança também, não podemos pegar, então é 3, é um substantivo abstrato. Tostão é dinheiro, então a gente consegue pegar, tocar, então é um substantivo concreto. Letra E, perdas, é um substantivo abstrato. E o F também, danos, que é perda, né? Também é um substantivo abstrato. Então, ficou 1, 3, 3, 2, 3, 3. Aqui, os substantivos coletivos, que se refere a grupos. Então, um conjunto de astros ou estrelas é uma constelação. O coletivo de montanhas é cordilheira. O coletivo de mapas é atlas. Muitas aves formam um bando. Muitos insetos formam uma nuvem. Muitas abelhas formam um enxame. Muitos aviões formam uma esquadrilha. Muitos peixes formam cardume. E o coletivo de árvores seria bosque. Na última página vem uma tabela para você ler, para você conhecer alguns coletivos. Aqui só tem alguns, tá? Porque são muitos, muitos mesmo. Na atividade de geografia, a primeira questão vem perguntando o seguinte: quais são os municípios que compõem a Grande Vitória, a região metropolitana da Grande Vitória? Vila Velha, Vitória, Cariacica, Viana, Serra, Guarapari e Fundão. Qual a área total do território de Vila Velha? 211 quilômetros quadrados. Não esquece de colocar o km de quilômetro quadrado, tá bom? O que é uma região metropolitana? Aí eu voltei aqui no texto e marquei para vocês olharem, ó. É uma região formada por um conjunto de cidades ou municípios onde vive uma grande população. Tem um D a mais aqui. Quem foi o fundador de Vila Velha? Já estudamos, Vasco Fernandes Coutinho, né? O donatário português que chegou aqui em 1535. Na 5, essa imagem retrata o município de Vila Velha no ano de 1900. Quais mudanças ocorreram no decorrer dos anos? Cite alguma delas. Gente, pensa, 1900, né? Eu não era nascida, muito menos vocês, os pais de vocês também não eram nascidos. Então, é muito tempo atrás, tá? Aparentemente, já tinha, né? Além do convento, que a gente já sabe que foi construído muito, muito antes de 1900, mas tinha algumas casas espalhadas por ali, na foto e tal. Você pode colocar aí que surgiu uma grande urbanização da cidade, surgimento de shoppings, pontes, hospitais, escolas, né? O desenvolvimento mesmo da cidade, tá? Você pode destacar também a grande quantidade de prédios na orla de Vila Velha, tá bom? Matemática. O assunto de matemática é multiplicação. Então, a primeira questão, o João, que é responsável pelas camisas do time de vôlei, separou 6 uniformes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele esqueceu do time reserva, ele precisa dobrar, ou seja, calcular o dobro dessa quantidade. Então, a gente lembra o quê? Que o dobro é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá bom? Então, se ele pegou 6 camisas e precisa do dobro de camisas, então, na verdade, ele precisa de 12 camisas. Aí, você vai desenhar 12 camisas aqui. Pode ser da cor que você quiser, da cor do seu time, como você quiser, tá bom?
Na questão 2 tem um complete. Na letra A, 6 vezes 2 é igual a 12. 6 vezes 2 é igual a 12, ou 2 vezes 6 também vai dar 12. O dobro de 6 é 12. 2 vezes 4 é igual a 8. 2 vezes 4 é igual a 8. O dobro de 4 é 8. 7 vezes 2 é igual a 14. 7 vezes 2 é igual a 14. O dobro de 7 é 14. Que nota vale o dobro de a moeda de R$1? Que nota que vai ser? A de R$2. E duas notas de 5 vai dar quanto? R$10. E duas notas de 10, R$20. Quarta questão. Soraya está preparando lanches para os atletas. Ela já fez 50, mas viu que é pouco. Ela vai precisar fazer o dobro. De cabeça já dá para saber, né? O dobro de 50 vai dar quanto? 100. Mas como é um probleminha, você põe a conta aí, ó. 50 vezes 2, que vai dar 100. E faz a resposta. Soraya vai precisar de 100 lanches. Um outro complete parecido com aquele outro, 4 vezes 3 é 12, o triplo de 4 é 12, 5 vezes 3 é 15, o triplo de 15 é 5. Na sexta questão, o Sérgio separou 1, 2, 3, 4 bolas, mas o juiz pediu o triplo. Triplo já lembra 3, ó, 3. 3 vezes a quantidade de bolas que ele separou. Então, se ele separou 4, 1, 2, 3, 4, então, para ter 3 vezes 4, ele vai ter que ter 12. Então, você vai desenhar as outras, ó. 4 mais 4, 8, com mais 4, 12. Você faz bonitinho aí suas bolas, tá bom? Você pode desenhar da cor que você quiser. Aqui, você vai colocar os números no quadro de valor e lugar. Ó, 260 é equivalente a 2 centenas, 6 dezenas e 0 unidades. 123, 1 centena, 2 dezenas, 3 unidades. 189, 1 centena, 8 dezenas e 9 unidades. E assim por diante. Esse aqui você vai compor os números. Como no exemplo, ó, 4 centenas mais 5 dezenas. 4 centenas, você já mata a charada que é 400. 5 dezenas é 50. 3 unidades é o 3. Então, você vai colocar aqui na frente, 400 mais 50 mais 3, que é igual a 453, tá bom? Você faz os outros, que é igual, não tem menor diferença, só trocou os números. E nesse aqui é o contrário, você vai decompor os números, tá? Aqui a sugestão é que você faça das duas formas, ó. Você tanto pode decompor assim, ó, 189 é 100 mais 80 mais 9, ou você pode colocar 1 centena, 8 dezenas e 9 unidades. 154, 100 mais 50 mais 4, ou 1 centena, 5 dezenas e 4 unidades. Esse aqui, 300, costuma dar uma certa dúvida. 300 é equivalente a 3 centenas, certo? E essas foram as atividades da nossa 15ª semana.